Polícia Civil prende suspeito de tráfico com cocaína, maconha e dinheiro em Araxá. E homem é preso com drogas e suspeita de maus tratos a pitbull durante operação em Campos Altos. E mais. Falha nas marchas faz caminhão voltar de morro e tombar. Lote ao lado de UBS acumula lixo e gera reclamações de moradores. Moradora denuncia vazamento de esgoto que se repete há anos. Furtos, lixo e perturbação do sossego geram reclamações em Patos de Minas. Campanha eleitoral 2026 começa e eleitor deve ficar atento às fake news. Paralisação dos bancários pode afetar atendimento presencial em Patos de Minas. Jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores. E mais no News Esportes. David Bala e Isabela Sanches formam dupla no Programa do Povo. Tudo isso e muito mais você confere agora no NTV News, segunda edição, que já está no ar. E a gente começa essa edição te mostrando que um caminhão carregado com grama tombou hoje na estrada de acesso ao aterro sanitário. O motorista de 35 anos foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia com ferimentos no joelho esquerdo. O caminhão seguia com destino ao aterro sanitário, onde faria o descarregamento da carga. O veículo tinha peso bruto total de até 16 toneladas, considerando o peso do caminhão e da carga. Segundo as informações, o caminhão, que possui câmbio automático, teria apresentado problemas nas marchas enquanto subia um trecho de aclive. O veículo acabou retornando pelo morro e, na sequência, tombou às margens da estrada. Com o tombamento, a cabine ficou apoiada no chão, dificultando a saída do motorista. No momento do acidente, apenas ele estava no veículo. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, outros motoristas que passavam pela estrada também ajudaram no resgate. O para-brisa na parte correspondente ao lado do motorista foi quebrado para facilitar a retirada. O homem não estava preso às ferragens e, com o auxílio das equipes de pessoas que estavam no local, conseguiu sair da cabine andando. O motorista reclamava apenas de dores no joelho. Ele recebeu os primeiros atendimentos do SAMU e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, onde passou por avaliação médica. Apesar de o caminhão ter ficado tombado às margens da estrada, a via não precisou ser totalmente interditada. O trânsito continuou fluindo, porém os veículos precisavam passar um de cada vez pelo trecho. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas. Drogas, dinheiro, arma. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, em Araxá. A prisão foi realizada na tarde de terça-feira pela Delegacia de Tóxicos e Homicídios, vinculada à 2ª Delegacia Regional de Araxá. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia de que o suspeito estaria comercializando drogas na região. Os investigadores realizaram uma campana e teriam flagrado o homem vendendo entorpecentes. Durante a abordagem e as buscas realizadas na residência do suspeito, os policiais localizaram uma quantidade de cocaína e maconha. Também foram apreendidos aproximadamente R$ 680 em dinheiro, que, segundo a investigação, seria proveniente da venda de drogas. Uma réplica de arma de fogo também foi encontrada e apreendida. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Araxá, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que a ação faz parte das medidas adotadas para combater e reduzir o tráfico de drogas no município. E a gente continua falando de Araxá, que a Polícia Civil também prendeu em flagrante um outro homem de 27 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Tóxicos da 2ª Delegacia Regional de Araxá. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia de que um veículo Volkswagen Voyage de cor preta estaria sendo utilizado para fazer entregas de entorpecentes nas proximidades do bar em que fica ali em uma praça em Araxá. Os investigadores realizaram uma campana e flagraram o suspeito dentro do veículo. Durante a abordagem foram encontrados cerca de 2 tabletes de maconha
Na sequência, os policiais foram até a residência do investigado, onde localizaram uma grande quantidade de haxixe. Aproximadamente R$500 em dinheiro também foram apreendidos. De acordo com a investigação, o valor seria proveniente da comercialização das drogas. O veículo Voyage, utilizado para o transporte e a entrega dos entorpecentes, também foi apreendido. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Araxá, onde permanece à disposição da Justiça. A ação faz parte do trabalho da Polícia Civil para combater o tráfico e reduzir a comercialização de drogas no município. E falamos agora de uma denúncia de tráfico e maus tratos de animal. A Polícia Civil, também de Araxá, e desta vez da unidade de Campos Altos, em conjunto com a Polícia Militar, realizou a Operação Agosto Lilás para cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Rosária da Silva Fernandes, em Campos Altos. As equipes foram até a residência do investigado e cumpriram a ordem judicial expedida pela Justiça. Durante as buscas, os policiais encontraram cerca de 20 buchas de uma substância semelhante à maconha, além de uma balança que teria sido utilizada para a pesagem dos entorpecentes. No imóvel, os policiais também localizaram um cachorro da raça Pitbull em condições que, segundo as equipes, indicavam possíveis maus-tratos. O animal foi recolhido e encaminhado para atendimento médico veterinário. O suspeito, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas e maus tratos a animais. Após a prisão, ele foi encaminhado ao presídio de Araxá, onde ficou à disposição da Justiça. A seguir, no NTV News, lixo e entulho tomam conta de terreno ao lado de UBS no Jardim Esperança. Esgoto na rua vira problema recorrente para a família no Alto da Serra. Um lote vago na Avenida João Batista Rodrigues, ao lado da UBS do Jardim Esperança, virou motivo de preocupação para moradores da região. O local acumula lixo e entulho e já foi alvo de reclamações anteriores. O terreno chegou a ser destinado para instalações da Associação Anjos da Vida, mas o projeto nunca saiu do papel. Agora, a Prefeitura informou que retomou a área e anunciou limpeza e instalação de grades no local. Mato alto, entulho, sujeira, móveis velhos e todo tipo de material descartado de forma irregular. Esta é a situação encontrada em um lote vago ao lado de um posto de saúde. A vizinhança se preocupa com a situação, mas não quiseram gravar a entrevista. O terreno fica localizado na Avenida João Batista Rodrigues, próximo à Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Esperança. A área é extensa e em diferentes pontos é possível encontrar lixo, entulho e materiais descartados de forma irregular. Segundo os moradores, essa situação não é novidade e o local já foi alvo de reclamações outras vezes. Há algum tempo atrás, o terreno chegou a ser cercado, mas atualmente está aberto em boa parte da extensão. Sem uma barreira física, os vizinhos dizem que o espaço fica mais vulnerável ao descarte dos resíduos. E a preocupação não é apenas com a sujeira. O acúmulo de materiais pode favorecer o aparecimento de animais, como escorpiões, aranhas, baratas e ratos, aumentando o receio de quem vive nas proximidades. Pelas condições encontradas no local, o problema também passa pela atitude de quem descarta o lixo de forma irregular. Por isso, a conscientização de quem mora na região também é fundamental. É importante lembrar que o lixo e entulho precisam ser destinados aos locais corretos. Questionada pela nossa equipe, a Prefeitura informou que o lote foi reintegrado ao município porque o então beneficiário não cumpriu as cláusulas restritivas. A administração também confirmou que a Secretaria de Obras Públicas já programou a limpeza e o cercamento do local para esta semana. E uma moradora do bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, procurou a nossa reportagem para denunciar um problema que, segundo ela, se repete há anos. O esgoto que extravasa pela rua e provoca mau cheiro em frente à residência. A situação, de acordo com a moradora, piora nos dias de sol forte
e tem afetado até a rotina da mãe dela, que tem mais de 90 anos. A Copasa foi procurada e informou que vai verificar novamente o local. De acordo com a moradora, o problema tem afetado diretamente a rotina da família. A mãe dela, que tem 98 anos, costuma permanecer do lado de fora da casa durante as manhãs, mas por causa do mau cheiro, está tendo dificuldades para ficar no local. A moradora afirma que a situação é antiga e cobra uma solução definitiva para o problema. Já tem anos que está acontecendo esse problema na minha porta, e Deus quando eu mudei para cá. Então agora está ficando pior, porque eu não aguento mais ficar batendo enxada para tirar. E não sai, quanto mais limpa, mais sujeira vem. E está incomodando, porque eu tenho minha mãe, 98 anos, ela gosta de ficar aqui de fora, não tem como ficar. Eu mudei para cá em 2018, 20 de maio de 2018. Desde então sofrendo com isso? Isso. A nossa reportagem procurou a Copasa, que informou inicialmente não ter encontrado registro de reclamações sobre o extravasamento de esgoto na rua João Marques da Silva, antiga Rua 3, no bairro Alto da Serra. A companhia disse que enviaria uma equipe ao local para verificar a situação e que, caso fosse constatada a responsabilidade da concessionária, as providências seriam adotadas. Mas, segundo a moradora, nenhum funcionário da Copasa teria comparecido ao endereço na data informada. Nada, até hoje. Passou um rapaz aqui e pediu informação a respeito, mas nunca foi resolvido. Eu nem sei o que aconteceu. Mau cheiro, as meninas passam varrendo, não tem como varrer, fica o entulho, lixo aí na minha porta. Questionada novamente, a Copasa afirmou que técnicos estiveram no local na última terça-feira, mas não identificaram o extravasamento de esgoto pela via. A companhia informou ainda que uma nova visita está prevista para quinta-feira, com o objetivo de verificar a existência de um poço luminar, estrutura localizada na calçada que permite o acesso ao ponto de ligação do imóvel com a rede de esgoto da empresa. Segundo a Copasa, caso seja constatada a inexistência da estrutura, o poço luminar deverá ser implantado, já que, de acordo com a empresa, ele ajuda a evitar esse tipo de intercorrência. A gente é ser humano e todo mundo merece estar bem, né? Porque aqui vai ficar só aqui nessa porta. Tomar uma solução para mim. Enquanto aguarda uma solução, a moradora continua convivendo com o problema e cobra providências para que o esgoto deixe de correr pela via e o mau cheiro não prejudique a rotina dos moradores. Queria que o poder público tomasse uma providência para mim. Desde 2018 que eu moro aqui e não foi resolvido. Então, quanto mais rápido for, melhor é para a gente. É para todos, né? Moradores e comerciantes de Patos de Minas estão cobrando providências do poder público diante de problemas registrados em pontos do bairro Lagoa Grande e Várzea. A situação é mais preocupante, segundo eles, na orla da Lagoa Grande e no galpão do produtor rural. Furtos, lixo deixado nas portas dos comércios, gritos e perturbação do sossego estão entre as reclamações. O grupo se reuniu e acionou a nossa reportagem para pedir soluções. Os comerciantes e moradores acionaram a nossa reportagem com um único objetivo: serem ouvidos e chamar a atenção do poder público para os problemas enfrentados na região. É uma maneira de alertar as autoridades aqui, né? O poder público, prefeitura, Ministério Público, essa turma toda aí, né? Para ver se eles tomam alguma providência, alguma atitude, o que vai ser, o que acontecer aqui em volta, aqui em torno, aqui. Isso aqui é um inferno. Então a gente não sabe nem o que fazer, tem que partir para isso e cobrar deles. Entre os locais mais citados estão a orla da Lagoa Grande e o próprio galpão do produtor rural. De acordo com os relatos, apesar de uma redução nas ocorrências nos últimos meses, a presença de pessoas em situação de rua ainda gera preocupação, principalmente durante a madrugada. A reunião contou com a presença da Polícia Militar, que ouviu as demandas. Os comerciantes e moradores valorizaram a presença dos militares. Quando eu falo que tá um inferno, aqui tá mesmo. Isso aqui, se você vem em volta aqui, tem em torno. Tem pedidos aí para tudo quanto é lado. Pedidos não, drogados de rua.
não são moradores de rua, são drogados de rua. Eu repito isso. Tem casa, tem tudo, mas ficam aqui para perturbar quem está trabalhando. E isso aí é inadmissível, a gente ficar trabalhando até com medo de alguma coisa, de algum ataque. Isso não pode, gente. Outros comerciantes também compartilharam situações que presenciaram e já sofreram no local. Eu trabalho nessa região aqui há aproximadamente 5 anos. E de uns tempos para cá eu notei que essa situação tem agravado muito. Está com uns 3, 4 meses, né? Eles roubaram meu ar-condicionado, aquela parte que fica de fora, com prejuízo de mais de R$3.000. E depois disso, a polícia andou dando umas rondas aí, tinha melhorado um pouco, mas agora eu notei que eles estão aproximando de novo. Às vezes eu olho na câmera de madrugada, tem uma galera lá na minha porta, na porta da loja do lado, e eles, assim, a gente fica preocupado com isso, porque a qualquer momento eles podem atacar novamente, né? Inclusive, a semana passada teve até facada lá na minha porta, eu cheguei lá cedo, tinha sangue lá no chão. Então, assim, não tá fácil a gente conviver com essa situação, e a gente quer que as autoridades façam alguma coisa, né? Mas até agora parece que nada foi feito. Nós estamos aqui, né, na região aqui desde 2012, né, que nós temos comércio aqui, então já está integrando aí 14 anos e o problema vem crescendo, né? Aparece sempre algum pedinte, algum usuário de droga aí que diferente de outros lugares. E a insistência deles em manter no local é grande. Nos últimos dias aconteceu agressão com arma branca, teve quebra de lâmpadas lá, né? Alguns que ficam agressivos porque a gente sabe que a saúde mental dele não está boa, né? Os moradores e comerciantes afirmam que não querem apenas medidas pontuais, mas ações que possam trazer uma solução permanente para os problemas enfrentados na região. Estamos dispostos a participar da solução do problema, inclusive participando também com internamento, com disponibilidade de vagas, inclusive até transportando ele até nas clínicas aí. E estou disposto a fazer para qualquer um que queira, que esteja disposto a melhorar. Nós faz parte da solução também, mas sozinho a gente não consegue, a gente precisa das autoridades aí. É uma questão de saúde pública muito complicada. Não podemos deixar de pedir e de cobrar do poder público e as autoridades que possam fazer alguma coisa. Senão, fica à mercê aí de todo mundo aí, faz o que quer. Parece que eles não olham, a gente tem que estar cobrando, mostrando para eles que é preciso tomar atitude aqui. Se não fosse a polícia militar aqui, a gente estava perdido. A seguir tem o News Esportes. Os times mineiros decidem as suas vidas nas competições nesta noite. Estamos de volta com a NTV News, segunda edição, e agora para a gente poder falar do News Esportes. E a gente começa falando aqui do News Esportes porque tivemos definição de classificados ontem na Copa Sul-Americana. Hoje tem mais times que vão se classificar e a gente vai observando na tela onde a gente teve aí pela Copa Sul-Americana. A gente teve jogos importantes envolvendo inclusive times aí do Brasil, que vai gerar um grande confronto para frente, que foi a classificação do Boca Juniors, 4-0 aí no Recoleta, e o São Paulo, né, ganhou de 3-1 aí do Bolívar, e é o próximo confronto, inclusive nas quartas de final aí da Copa Sul-Americana, esse grande jogo que vai ser um grande clássico aí do futebol entre São Paulo e Boca Juniors. Já está definido aí a classificação dos dois jogos, né? Venceu aí, São Paulo empatou na altitude, ganhou em casa e o Boca Juniors fez 7-1 no agregado. Então agora as duas equipes vão se enfrentar aí nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E quem está decidindo a vaga hoje aí na Copa Sul-Americana, a gente tem times aí decidindo a vaga e bola rolando, 31 minutos do primeiro tempo. O Atlético está decidindo a sua vaga, né, na Copa Sul-Americana. Ganhou o primeiro jogo em Bragança Paulista diante do Bragantino por 1-0 e agora tenta aí, né, já matar esse confronto, fazer 1-0 ou um empate, dar a classificação também para o Atlético.
mas neste início com 31 minutos, quem está melhor na partida é o Bragantino, já criou chances aí para tentar reverter esse placar, né? Já que 1-0 leva a decisão para os pênaltis, a vitória do Bragantino por 2-0 ou mais 2 ou mais gols de diferença classifica o Bragantino, esse jogo que acontece na Arena MRV em Belo Horizonte, ou seja, o Atlético decidindo em casa, né, a sua vida aí na Copa Sul-Americana, ou seja, um jogo importante para o Atlético que, em caso de passar, pega o vencedor aí de Santos e Maricá, que duelam aí amanhã, né? O Santos venceu o primeiro jogo por 2-1. Então o Atlético já iniciando aí e sabendo quem irá enfrentar. Santos e Macará, né? Perdão. Amanhã o jogo acontecendo às 19 horas. O Atlético neste momento vai segurando aí o 0-0. Se levar um gol, aí a decisão desse confronto entre Atlético e Bragantino vai para os pênaltis. Hoje também tem Santa Fé e River Plate. Esse jogo, ele é o primeiro jogo, né? Já não tem ainda nada definido nesse jogo, por causa até mesmo do terremoto, né, que aconteceu na Colômbia. Então, esse jogo foi adiado, mas hoje acontecendo aí o primeiro jogo entre Santa Fé e River Plate. Também tem Torque e Tigre, aí já há uma decisão nesse jogo, né? Já tivemos o primeiro jogo aí entre eles, que ficou 1-0 para o Torque, e aí diante do Tigre. São essas decisões de hoje pela Copa Sul-Americana. Claro que a gente é atento aí a tudo referente a esse jogo do Atlético. O jogo com 33 minutos, segue 0-0. O Bragantino começou um pouco melhor na partida. O Atlético agora já equilibrou as ações ali, claro, segurando o resultado, porque se acabar 0-0, o Atlético classifica aí para a próxima fase. Agora a gente para de Copa Sul-Americana e fala de outra decisão também, né, envolvendo torneio aí, que é a Copa Libertadores. Torneio importante também. Ontem teve times já classificados e aí hoje também a expectativa, a gente tem mais times que vão se classificando aí na Copa Libertadores. Ontem a gente teve com emoção e muita emoção o Fluminense, né, se classificando ontem pela Copa Libertadores. E aí, quando eu falo com emoção, foi com emoção mesmo. O Fluminense tinha empatado o primeiro jogo no Maracanã, teve um jogador expulso. Depois de ter um jogador expulso, conseguiu sair na frente, fez 1-0, mas no último lance o árbitro assinalou pênalti aí para a equipe do Rivadavia. Aí eles empataram o jogo em 1-1 e a decisão foi para os pênaltis. O Fluminense começou mal essa decisão pelos pênaltis, né? Acabou perdendo aí um dos seus pênaltis, viu o time argentino à frente, mas aí depois brilhou a estrela, né, do goleiro Fábio, 45 anos, defendeu o primeiro pênalti, botou o Fluminense de volta nas cobranças, e aí na primeira alternada o Fluminense converteu o seu pênalti e o Fábio fez aí uma brilhante defesa com dedo. Uma brilhante defesa com dedo, o Fábio fez a defesa e aí classificou o Fluminense para a próxima fase aí da Copa Libertadores. Ontem também a gente teve a classificação do Estudiantes, venceu por 3-0 a Universidade Católica, e aí se classificou também, já está classificado aí, né, 4-1 no agregado, está classificado aí para a próxima fase, as quartas de final da Copa Libertadores. Tolima e Independente Del Valle fizeram aí o seu primeiro jogo, também como aconteceu, né, a questão do terremoto. Então é o primeiro jogo entre eles, Tolima e Independente Del Valle. Agora hoje já estão jogando aí pela Copa Libertadores, jogos também importantes, aí que vão definir também a classificação. A gente tem Cerro Porteño e Palmeiras, jogo esse que está 0-0, o primeiro jogo foi 1-1, né, em São Paulo, Palmeiras empatou em 1-1 e agora decide no Paraguai, Cerro Porteño e Palmeiras, jogo já com 36 minutos aí do primeiro tempo, 0-0, se mantiver né, esse resultado, a decisão aí vai para os pênaltis, né, então 0-0 neste momento, 0-0 neste momento aí entre Palmeiras e Cerro Porteño. Também 0-0 para Coquimbo e Platense, né? Coquimbo e Platense aí também está 0-0 e aí também decisivo, se permanecer assim, vai para os pênaltis, assim como todos os jogos da Libertadores. Por quê? A primeira rodada dessa Libertadores, todos os jogos terminou empatado, ou seja, um novo empate leva essas decisões para os pênaltis. Falando em primeiro jogo, 9h30 da noite, tem aí decisão para time mineiro e é dessa vez para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo em um Maracanã lotado, onde não vai caber mais gente
mais de 70 mil ingressos vendidos para esse confronto aí que decide aí quem avança às quartas de final da Libertadores, Flamengo ou Cruzeiro. O primeiro jogo ficou 1-1, novo empate, a decisão vai para os pênaltis e uma vitória simples para cada lado, aí classifica um dos times. E a expectativa de, mais uma vez, um grande jogo entre Flamengo e Cruzeiro, uma expectativa muito alta, para muitos tido aí como confronto dessas oitavas de finais aí da Libertadores entre Flamengo e Cruzeiro. 9h30 da noite, a bola rola no Maracanã e a expectativa de um grande jogo. Vamos ver como vai ser decidida a vida dos mineiros, né? O Atlético na Sul-Americana continua 0-0, o jogo já vai caminhando para 40 do primeiro tempo e às 9h30 da noite, o Cruzeiro na Copa Libertadores. São essas as informações de hoje do News Esportes. E agora vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção Sua Idade, seu desconto das óticas New Color. A sua idade é o desconto na armação. De acordo com o IMET, a tendência é de poucas nuvens. A umidade relativa do ar registra 20%. Em Patos de Minas, mínima de 15 graus e máxima de 31. Em Algamar, mínima de 16 e máxima também de 31 graus. Em João Pinheiro, mínima de 16 e máxima de 32. Em Guimarães, vai de 14 a 31. Em Monte Carmelo, variação de 16 a 32 graus. E em Presidente Olegário, as mesmas temperaturas, de 16 a 32 graus. A seguir aqui no NTV News, prefeito de São Gotardo decreta emergência econômica. Campanha eleitoral começa com alerta para informações falsas nas redes. Em uma ação conjunta com o município de Ibiá, a Prefeitura de Rio Paranaíba publicou o decreto número 1205 e a Prefeitura de São Gotardo assinou o decreto número 263, declarando situação de emergência econômica no setor agropecuário de ambas as cidades por um período de 180 dias, renovável mediante avaliação. A decisão, fruto de reuniões e levantamentos técnicos iniciados em 6 de agosto, atende a graves prejuízos acumulados por intempéries climáticas, queda acentuada nos preços de venda, alta nos custos de produção e concorrência desleal com produtos importados. O objetivo principal dos municípios é fornecer respaldo institucional e laudos probatórios para que os produtores rurais consigam renegociar e prorrogar suas dívidas com bancos, cooperativas de crédito e fornecedores, preservando os empregos do campo, a economia urbana e a arrecadação municipal. Começou oficialmente a campanha eleitoral para as eleições de 2026 e com a circulação de informações nas redes sociais, o eleitor precisa ter atenção ao que é verdade. Mas você sabe onde consultar informações oficiais sobre os candidatos? Começou oficialmente a campanha eleitoral para as eleições de 2026. E com o aumento da circulação de nomes, promessas e informações nas redes sociais, o eleitor precisa ficar atento ao que é verdade. Muitas vezes informações por WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais de uma forma geral, elas precisam ser checadas para ver se elas condizem com a realidade. E o TSE, felizmente, ele disponibiliza uma ferramenta muito útil. Não é uma ferramenta de agora, já é uma ferramenta que existe há muito tempo, né, que é a ferramenta, o site Divulga Cande Contas. A pesquisa pode ser feita na internet no site www.divulgacandecontas.tse.jus.br. No sistema, o eleitor seleciona as eleições de 2026, o estado e o cargo que pretende consultar. Esse site permite que o eleitor ele avalie, ele tenha acesso
a planos de governo, declaração de bens, propostas, quem são os candidatos que foram habilitados, quem são os candidatos que não foram habilitados, o porquê disso. Então, permite uma checagem geral de informações a respeito do patrimônio do candidato, assim como outras, né, as propostas que ele traz, o seu plano de governo, tudo isso pode ser checado nesse site, que é uma plataforma centralizada que o TSE traz justamente para facilitar o acesso a essas informações, que são informações dignas de crédito. Depois de encontrar o candidato, o eleitor consegue acessar diversas informações da candidatura. Entre elas estão o partido, o número e a situação do registro e os bens declarados. O sistema também permite acompanhar informações sobre as contas de campanha. E essa consulta pode ser feita de forma gratuita. O eleitor não precisa confiar apenas no que recebe pelo WhatsApp ou encontra nas redes sociais. Basta acessar o site e conferir se a informação realmente consta no sistema da Justiça Eleitoral. Muito importante sempre estar atento ao plano de governo, né? Porque o plano de governo ele é um documento oficial que está vinculado à plataforma do TSE, e aí o eleitor ele pode checar se o discurso do candidato condiz com o seu plano de governo. Se o candidato diz uma coisa e realmente está propondo de forma oficial a seguir aquele caminho. Então eu acho que esse é um documento muito importante. Outro documento, outra informação que também pode ser checada, diz respeito ao patrimônio dos candidatos, principalmente porque nós temos muitos candidatos que são candidatos à reeleição nos mais diversos cargos, e é possível você comparar, por exemplo, o patrimônio desse candidato quando se iniciou na vida pública, no seu cargo eletivo, e o patrimônio que ele declara nessa eleição. Então é fácil de você fazer esse comparativo. No mesmo site você consegue verificar as candidaturas de eleições anteriores, então você consegue checar se houve um aumento expressivo, se o candidato possui uma explicação para esse aumento, por que teria acontecido. São dois pontos que eu acho que são muito importantes. A orientação vale principalmente para informações que podem ser compartilhadas fora de contexto ou até mesmo ser falsas. Antes de acreditar ou compartilhar um conteúdo sobre um candidato, a recomendação é conferir a origem e buscar fontes oficiais. Essa desinformação ela acaba sendo um ataque à própria democracia, uma tentativa de induzir o eleitor a erro a respeito de informações que influenciam na sua decisão final, no seu voto. Então, é muito importante que nós tenhamos eleitores conscientes, que eles possam acessar essas ferramentas, que você nunca acredite na primeira informação que lhe aparece, sempre vá buscar a fonte, sempre verifique se trata de um meio, né, de comunicação confiável ou não. Quem depende de um benefício do INSS e recebe uma resposta negativa, não precisa necessariamente considerar o pedido encerrado. O segurado pode contestar a decisão e, em alguns casos, recorrer administrativamente ou até buscar a justiça. Mas é preciso ficar atento aos prazos e apresentar a documentação correta. O pedido foi feito, a documentação apresentada e, mesmo assim, a resposta do INSS foi negativa. O indeferimento pode acontecer por diferentes motivos, como falta de documentos, informações divergentes no cadastro, ausência de requisitos exigidos ou problemas relacionados à comprovação do tempo de contribuição e da condição que dá direito ao benefício. E com o aumento das negativas, muitos segurados ficam em dúvida sobre o que fazer depois de receber a decisão. O alto índice de indeferimentos tem ocorrido nos benefícios por incapacidade. Esses erros podem ocorrer por diversos motivos. Por exemplo, por falta de atualização do cadastro, né? O CNIS, ele traz muitas falhas, ele traz falta de informações, falta de remunerações. Às vezes, pode ocasionar o indeferimento de um benefício, por exemplo, por falta de qualidade de segurado. Mas que, na realidade, se o acerto tivesse sido feito antes da perícia, o benefício poderia não ter sido negado. Outro motivo também da negativa dos benefícios por incapacidade é falha na documentação médica. Existem critérios, né, requisitos a serem seguidos nessa documentação médica. Por exemplo, deve trazer o nome correto do paciente, deve trazer o período de afastamento, o CID da doença.
Então, são situações que, se não forem observadas, leva também ao indeferimento do benefício. Mas receber uma negativa não significa necessariamente o fim do pedido. O segurado pode apresentar recurso administrativo ao próprio INSS, contestando os motivos apontados na decisão. A via administrativa para benefícios por incapacidade não é a melhor opção, porque a análise do recurso administrativo ela demora muito. Mas o segurado pode realizar um outro requerimento administrativo e discutir judicialmente esse indeferimento, essa negativa da perícia administrativa. Em âmbito judicial, ele vai ser submetido a uma perícia do juiz, né, vai ser nomeado um médico de confiança do juízo para verificar essa incapacidade. Se reconhecida a incapacidade do segurado desde a data do requerimento administrativo, o INSS vai ser condenado ao pagamento desde então. Caso não seja reconhecido, aí vai ser mantido o indeferimento. Na hora de contestar, documentos que comprovem o direito ao benefício podem fazer a diferença. A documentação médica ela deve ser completa. Ele deve apresentar um relatório médico, trazendo aí os motivos que a pessoa não pode trabalhar, ou seja, né, ele vai fazer uma correlação entre a doença e a atividade que a pessoa exerce para saber aí o motivo que gera a incapacidade, o porquê a pessoa não pode exercer a sua atividade habitual. O relatório médico ele deve ser acompanhado dos exames que comprovam ali aquela incapacidade. Antes de desistir de um benefício negado, é importante buscar informações e entender os motivos da decisão. Cada caso precisa ser analisado individualmente, principalmente quando envolve documentos, tempo de contribuição ou avaliação médica. É essencial que o segurado seja acompanhado por um especialista, desde o momento do requerimento administrativo. Por quê? Hoje, quando você vai fazer uma marcação de perícia no INSS, você tem que, inclusive, preencher uma autodeclaração dessa doença, ou seja, você tem que trazer na informação a data do início dos sintomas, o que a pessoa sente, desde quando essa incapacidade se instalou. Tem que esclarecer ao perito do INSS o porquê que ela não consegue trabalhar. Não é a doença que gera o direito ao benefício, é a incapacidade decorrente da doença que vai te trazer o direito ao benefício por incapacidade. Então, você estando assistido por um profissional habilitado desde o início do requerimento, vai facilitar e muito que esse benefício seja concedido, que você tenha aí uma resposta positiva, ou do INSS ou do Poder Judiciário. A seguir, paralisação de bancários mobiliza a categoria e afeta atendimento presencial. David Bala e Isabela Sanches levam parceria de família para o rádio. Os bancários de Patos de Minas e região podem aderir a uma paralisação nacional de 24 horas nesta quinta-feira. A mobilização está ligada às negociações da Convenção Coletiva de Trabalho entre a categoria e a FENABAN. Uma nova rodada de negociação acontece amanhã e, caso não haja acordo, os bancários podem cruzar os braços e afetar o atendimento presencial nas agências de todo o país, inclusive em Patos de Minas e região. O Sindicato dos Bancários de Patos de Minas e região se prepara para uma possível paralisação de 24 horas nesta quinta-feira. Para falar sobre isso, eu estou aqui com César Roberto, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Patos de Minas e região. César, vamos falar o que são essas principais reivindicações dessa paralisação. Oi, Débora. Estamos em plenas negociações com a FENABAN, né, que representa os bancos, né, a gestão dos bancos, com a nossa confederação, que representa os inúmeros sindicatos de bancários do Brasil inteiro. Ou seja, a negociação da renovação da nossa convenção coletiva ela é unificada, ela parte de um uno em relação ao país. E já tivemos várias rodadas de negociação e não tivemos sucesso nessas rodadas de negociação, nessas mesas de negociação. E a nossa convenção coletiva, ela vence agora, 31 de agosto.
Então, caso a gente não consiga renovar essa convenção, a partir de 1º de setembro, nós não teremos a nossa convenção coletiva regendo os nossos benefícios, os nossos direitos, as nossas obrigações como bancário. E a gente usa desse momento, através de uma assembleia que ocorreu em nível nacional na segunda-feira. Segunda-feira a gente teve uma assembleia que envolveu cerca de 400 mil bancários no Brasil inteiro. Essa assembleia foi digital, foi uma assembleia online, com a participação de 98% dos bancários do Brasil, e desses 98% de participação, 93% optaram por fazer uma manifestação na quinta-feira, alegando que, até o momento, houve um desrespeito por parte da FENABAN em não negociar a renovação da nossa convenção coletiva. Então, até o momento, não temos nada de efetivo nas nossas negociações. César, lembrando que é uma manifestação, então, nacional, como que vai funcionar isso na porta das agências? O que acontece? A partir de 8 horas da manhã, estaremos na nossa movimentação, levando adiante essa manifestação, e, ao que tudo indica, teremos uma adesão considerável aí, dos bancários. Então, a gente tem uma expectativa aí de uma paralisação considerável e das agências. Então, o atendimento estará comprometido, né, e é necessário que esteja realmente comprometido para que a clientela, o que usufrui do atendimento aí dos bancos, veja que a situação de ausência de uma proposta de renovação, ela reflete também no atendimento para o cliente, que anda por conseguinte, aí, ante as diversas agências que estão sendo encerradas, a demissão de bancários, e anda comprometendo aí o atendimento nas agências bancárias. Se mesmo com a manifestação nenhum acordo seja fechado, o que pode acontecer depois? Pode percorrer para uma greve? Sim, a manifestação está programada para a quinta-feira, né, e diante os reflexos aí dessa manifestação, que, como eu falei, teve uma adesão considerável e que nos permite falar que vai ser realmente uma referência na mesa de negociação, então ela poderá, com toda certeza, se estender para uma greve aí sem prazo determinado de encerramento. Vale ressaltar que essa paralisação é apenas para os bancos, né? As cooperativas de crédito não se enquadram. Isso, as cooperativas de crédito não são consideradas agências bancárias, né? Existe uma outra normativo que rege aí a atuação das cooperativas de crédito, e, por conseguinte, os funcionários das cooperativas de crédito não são considerados bancários. E, infelizmente, a gente não pode representá-los, né? Existe um sindicato específico que os representa. Por incrível que pareça, né, essas modernidades também afetam a nossa negociação, né, porque, em se tratando de interior, o pessoal gosta muito de ir até as agências, então alguns são resistentes aí, esses meios remotos aí de estar acessando os bancos, né? Mas hoje existe uma participação aí dos meios remotos nas movimentações de bancos superior a 90%. Então, assim, é claro que o atendimento será prejudicado, com toda certeza. Como eu falei, existem pessoas que preferem ir até as agências, mas esse tipo de situação faz parte aí do processo de negociação. Casa, obrigada pelas informações, a gente deseja boa sorte. A gente vai continuar acompanhando essa manifestação nesta quinta-feira e volta com mais informações no jornalismo da NTV. Débora Xavier para o NTV News. Uma história de muitos anos no rádio agora ganha um novo capítulo e com uma companhia muito especial. O radialista David Bala, que há anos faz parte da comunicação e da história da nossa FM, está à frente de uma nova fase da programação da 105.9. E para esse desafio, ele terá ao lado a filha, Isabela Sanches, repórter e apresentadora da NTV. Ela cresceu acompanhando o pai nos bastidores do rádio e agora vai dividir com ele o microfone do programa do povo. David Bala conhece bem o caminho até o estúdio da rádio. São muitos anos de microfone, histórias contadas, notícias, conversas e principalmente o contato direto com o público. Uma trajetória construída na 105.9 e que agora abre espaço para uma nova fase na programação da nossa FM. Mas dessa vez David não chega sozinho.
pois ele vem acompanhado de uma parceria que conhece muito bem, a sua própria filha. É um momento de muita alegria, muita responsabilidade, né? Aos longos de mais de 20 anos de carreira profissional, está dividindo, né, essa casa, um programa junto com o meu sangue, meu puro sangue, que é a Bela Sanches, minha filha. Então eu acredito que, além de um desafio, vai ser muito prazeroso, porque é uma família para ouvir o povo. Então acho que vai ter muito sentimento, muita emoção acima de tudo. Isabela Sanches cresceu vendo tudo isso de perto. O rádio fazia parte da rotina do pai e, consequentemente, também de sua infância. Com o passar dos anos, a admiração virou inspiração. Isabela escolheu a comunicação, construiu uma trajetória própria e hoje atua como repórter e apresentadora na NTV. Agora, ela dá mais um passo em sua carreira e se volta ao universo que conheceu desde pequena, em uma nova posição, agora ao lado do pai e atrás do microfone. Eu cresci, na verdade, dentro de uma rádio, a qual meu pai tinha. Então eu cresci nesse mundo mesmo, vendo ele trabalhar. Logo depois, ele já veio trabalhar na nossa FM, então foi onde eu passei a maior parte da minha infância e da minha adolescência, sempre vendo trabalhar, acompanhando de perto. Eu saía da escola e vinha para a rádio, então eu sempre estive nesse processo e por isso eu também me apaixonei pelo mundo da comunicação. Foi algo que sempre me encantou os olhos. E agora poder fazer parte da rádio também é um sonho realizado. É dessa história que nasce o Programa do Povo, uma nova atração que faz parte da programação da nossa FM, a 105.9, e ocupa as tardes da emissora de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. A proposta é reunir jornalismo, histórias reais, participação do ouvinte, prêmios e muita alegria. Um programa feito para conversar diretamente com quem está do outro lado do rádio. O programa se chama o Programa do Povo porque foi realmente criado para a população, para os ouvintes, aquele espaço mesmo dedicado para ouvi-los, para fazer parte mesmo do dia a dia, da rotina da população. Se você tem aquele problema, precisa daquele desabafo, nós estamos aqui para te ouvir, para fazer parte mesmo da sua vida, música boa mesmo, música que você gosta de ouvir e um programa mesmo de família, um programa aberto para você de casa, para você participar, concorrer a prêmios também, a Pix, a Vale. Então, assim, o programa tem muita coisa boa. Tudo na vida se adapta, tudo muda e a gente tem que se adequar. No rádio não é diferente, né? O rádio passa por várias transformações, a história do rádio, desde quando surgiu o primeiro rádio, veio a televisão, hoje as plataformas, então o rádio tem que se adaptar. E o que o povo mais precisa hoje é ser ouvido. E o programa já se fala por si só, Programa do Povo. Então é onde o povo vai se sentir à vontade, vai ser o divã do povo, a casa do povo, pode trazer a sua denúncia, pode contar a sua história, vai ter especialistas para te auxiliar, a gente vai cobrar das autoridades, vamos estar em cima do fato e vai ter aquela alegria, porque afinal de contas, esse é o grande carro-chefe da minha trajetória no rádio, né? A alegria, a irreverência, é isso que a gente vai levar para você que vai estar aí do outro lado. Um rádio que se transforma, uma programação que se renova e histórias que continuam sendo contadas. Para David é mais um capítulo de uma trajetória construída no rádio. Para Isabela, uma nova experiência e uma profissão que ela aprendeu a conhecer desde criança. E para a nossa FM, é o começo de uma grande transformação. O Programa do Povo é uma das primeiras novidades desta nova fase da 105.9. E tem muito mais vindo por aí. É isso mesmo, a partir do dia 20 deste mês, de 1 às 5 da tarde, eu, David Bala, meu pai, estaremos aí na 105.9, esperando a sua participação. Vai ter sorteio de prêmios, mas são muitos prêmios para você que participar através do nosso canal no WhatsApp. Já vou falar aqui, aproveitando então, 3814-1059, são prêmios todos os dias, vai ter a história do dia, a melhor de 3, vai ter brincadeira, vai ter muito jornalismo com responsabilidade, não perca, é o Programa do Povo, da família Sanches, da família Bala, para o povo. David Bala, Isabela Sanches, todo o meu carinho e sucesso, porque profissionalismo, enfim, todas as ideias e saber como lidar com isso, vocês já são um sucesso aí, né? Tanto o David na rádio, também aqui na TV com a gente, e a Isabela Sanches também dispensa comentários. Então, nessa nova jornada, nesse novo compromisso, na 105.9, parabéns e vai ser um sucesso esse programa.
O NTV News de hoje fica por aqui, só para a gente poder atualizar. O jogo do Atlético está no intervalo, o Atlético está perdendo por 1-0 e o Cruzeiro joga daqui a pouco às 9h30 da noite, time já escalado, o mesmo time do primeiro confronto contra o Flamengo. Amanhã a gente traz todos os detalhes durante a nossa programação sobre a situação dos times mineiros na Copa Sul-Americana e também na Libertadores. O NTV News de hoje, ele se encerra por aqui. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Mais informações, patosja.com.br e também pelo Instagram da NTV, sempre recheados aí de informações. Muito obrigado pela audiência e uma ótima noite.